Irmãos, abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, verso 18 até o verso 19. É uma passagem bem conhecida, eu preguei de manhã essa passagem, tá? Ela vai falar sobre, você tem o tema ali, 4 verdades que a igreja não pode esquecer. Ela poderia também ter o título de as 4 marcas ou as 4 características de uma verdadeira igreja, que um crente não pode esquecer. Diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las, ou, em algumas versões, não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A preocupação de que igreja é igreja verdadeira tem sido uma constante dentro do cristianismo. E isso ganhou um vulto enorme com a chegada da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero vai até a porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e prega suas famosas 95 teses, contestando algumas questões da igreja. Posteriormente, ele vai abrir mais essas contestações a ponto de ser expulso pelo Papa. E dentro dessas contestações, uma delas que os reformadores tocaram era: qual é a marca de uma verdadeira igreja? Será que a igreja medieval é a igreja verdadeira de Cristo? Os teólogos católicos respondiam dizendo que a igreja verdadeira de Cristo era a igreja católica por ser a igreja mais antiga. Por sua vez, os protestantes, os reformadores, responderam que a verdadeira marca de uma igreja não é a sua antiguidade, antes é a sua lealdade a Cristo e a sua lealdade aos ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a marca de uma verdadeira igreja. E aqui, quando nós olhamos para este texto, nós podemos tirar algumas lições para nós, de qual seja a marca, ou as características, ou as verdades que deve ter numa igreja verdadeira. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, que a palavra igreja, ela vem do grego eklésia, significa aqueles que foram tirados para fora. O Antigo Testamento, ele traduz a palavra para o grego, aliás, o grego traduz o Antigo Testamento para a língua grega, e quando eles traduzem lá no Antigo Testamento para o grego, que é hebraico, foi escrito em hebraico, traduz para o grego, eles traduzem como kahal, no hebraico, que é a reunião, uma assembleia do povo de Deus. E a Septuaginta, a primeira tradução grega do Antigo Testamento, ela traduz como eclésia ou sinagogue. Mas a palavra eclésia, ela caiu muito bem na ideia e no gosto dos escritores do Novo Testamento. Eles traduziram eclésia como o povo que agora Cristo está chamando para si. É um povo peculiar, um povo de boas obras, sacerdotal, limpo, redimido e que vai morar com Ele por toda a eternidade. Esse povo é o que nós podemos chamar de a eclésia de Cristo, ou a igreja de Cristo. Então, para nós discorrermos sobre esta passagem aqui, irmãos, eu quero falar algumas coisas, contextualizá-la historicamente, para os irmãos entenderem um pouquinho do que nós estaremos falando aqui, e como que as coisas estão ligadas umas às outras. Quando Jesus, ele profere estas palavras para Pedro e também para os demais discípulos, ele está na cidade de Filipo, de Cesareia de Filipo. Cesareia de Filipo era uma cidade muito pagã naquela redondeza, talvez a mais pagã de todas ali, daquela localidade. Cesareia de Filipo, ela é identificada no Antigo Testamento como Baal-Gad. Baal era um deus fenício, um deus pagão. E também conhecida como Bazã, onde habitava ali o seu dono, o seu primeiro rei, que tomava conta daquela região chamada
chamado Og, um rei pagão descendente dos gigantes que nós conhecemos no Antigo Testamento. Ela tinha uma rota comercial e religiosamente era um lugar de peregrinação, porque ali existia 3 templos. Ela estava próxima ao Monte Hermon. O Monte Hermon é uma grande rocha, irmãos. E ali na época de Herodes, para agradar César, ele mandou construir um grande templo de mármore, homenageando o deus Zeus e dedicado a César. Posteriormente, Filipe, com a morte do seu pai, ele toma conta daquela região e manda construir mais 2 templos, totalizando 3 templos pagãos fincados na rocha do Monte Hermon. O primeiro templo de Zeus, o segundo do deus Pan, e o terceiro de uma deusa chamada deusa da vingança. Esses 3 templos eram bem característicos daquela região, e aquelas pessoas, elas peregrinavam a esses templos, subiam até aquela rocha para adorar os seus deuses. Próximo a um destes templos, ao deus Pan, existia uma caverna, e no meio dessa caverna existia uma grande funda, segundo os historiadores. E ali as pessoas acreditavam que através daquela funda, no meio daquela caverna, próximo ao templo do deus Pan, as almas das pessoas saíam das profundezas do Hades e subiam e se libertavam. E eles tinham até um nome para aquele lugar: Portas do Hades, ou Portas do Inferno. Então, quando nós contextualizamos todas essas questões aqui, nós podemos entender por que Jesus, ele proferiu essas palavras, como foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu creio que neste momento, ele olhando para o Monte Hermon, aquela rocha firme, e eles visualizam os 3 templos. E Jesus como que dizendo: olha, está vendo esses 3 templos? Templos pagãos, construídos sobre uma rocha. Esses templos podem vir abaixo, como de fato hoje, se você for naquela região, você vai perceber que eles estão em ruínas. Esses 3 templos, construídos por mãos humanas, com ideais humanos, com o paganismo humano, eles não resistirão. Mas a igreja que eu estou para construir, para edificar, ela vai ser construída não nessa rocha, mas sobre esta pedra. Sobre esta pedra. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus ele profere essa sentença, ele está fazendo um trocadilho. Segundo os estudiosos, a palavra no original, Petra, é rocha, e Petrus é uma pedrinha pequenininha. É como Jesus estivesse falando para Pedro: Pedro, você é uma pedrinha pequenininha, você é Petrus, mas não é sobre você, Petrus, que eu vou edificar a minha igreja, mas sim sobre a Petra, a rocha. E aí a igreja católica, ela diz que a igreja verdadeira está na igreja católica apostólica romana, porque ela está numa sucessão pastoral desde Pedro até o Papa atual. No entanto, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós não conseguimos identificar Pedro como fundamento da igreja, e sim Cristo como fundamento da igreja. E nós temos algumas passagens que eu quero relatar aos irmãos aqui, quero ler para os irmãos, onde o próprio Jesus fala depois desse episódio, um pouco mais à frente, no capítulo 21, ele diz: nunca leste, capítulo 21, versículo 42, nunca leste nas escrituras, citando o Salmo 118, versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus, então, dialogando ali, debatendo com os fariseus, ele diz: olha, aquela antiga profecia se cumpre em mim. Eu sou a pedra de esquina. Depois, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra
principal da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E o próprio Pedro, ele vai confessar que Cristo é a pedra. Ele vai dizer: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Portanto, se a igreja estivesse fundamentada em Pedro, a igreja já haveria ter caído, irmão. A igreja já deveria ter caído, já nem existiria mais igreja. Mas como ela não está fundamentada em Pedro, em Cristo, ela existe até hoje, por esses 2000 anos de cristianismo. Então eu quero falar sobre a primeira verdade, irmãos, que nós podemos encontrar neste texto de Jesus aos apóstolos. A igreja, a primeira verdade é que a igreja está fundamentada em Cristo. O que eu quero dizer é que a igreja está fundamentada, está alicerçada. Fundamento, alicerce é Cristo. Nós não podemos lançar outro alicerce, diz o apóstolo, a não ser Cristo. Cristo é o nosso alicerce, no qual a igreja está fundamentada, é a rocha inabalável. É por isso que a igreja nunca foi vencida durante esses 2000 anos. Tentaram matar os cristãos, tentaram jogar os cristãos na arena, matar na fogueira, tentaram subornar a igreja, tentaram colocar o mundo dentro da igreja, mas de alguma forma, como se fosse aquela fênix, né? Das passagens míticas dos gregos, como se fosse uma fênix, ela ressurge da cinza e continua o seu trajeto. Sabe por quê? Porque a igreja é projeto de Deus e não de homens. Ela está fundamentada em Cristo e em nenhum homem. A igreja está fundamentada no Senhor. E como que ela está fundamentada? Bom, primeira coisa, ela está fundamentada nos ensinamentos e na doutrina de Cristo. 1 Timóteo 6, versículo 3, Paulo diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada tende. Quando Martim Lutero ele pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, a tese de número 62 dizia o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. A igreja que não tem os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da Bíblia como fundamento, não é igreja. Se a igreja que você está frequentando foge da palavra de Deus, prega tudo, menos Bíblia, foge dessa igreja. Você não está na verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja, ela está fundamentada nos ensinos de Cristo e dos apóstolos. Em outras palavras, aqui ó, profetas, apóstolos e Cristo. Bíblia sagrada. Bíblia sagrada. A verdadeira, para você conhecer se você está numa igreja verdadeira, simplesmente observa, o que essa igreja prega? Ela prega Cristo ou prega o homem? É um evangelho cristocêntrico ou é um evangelho antropocêntrico? É o homem que está falando ou é Cristo que está falando nesta igreja? Eu falei de manhã que hoje nós temos vários evangelhos sendo pregados. Temos o evangelho da prosperidade, onde o cristão não pode passar por doenças, por dificuldades, por questões financeiras, por tribulações. Eles têm que estar assim no máximo de tudo, é um super crente. Isso não é o que a Bíblia fala sobre o cristão, portanto não é bíblico. Se não é bíblico, não condiz com o evangelho de Cristo e os ensinamentos de Cristo. Se não condiz, não é fundamentada em Cristo uma igreja assim. Também nós temos um outro evangelho, os evangelhos da autoajuda. Se você abrir a sua internet, o seu YouTube, você vai ver um monte desses tipos de pregadores. Evangelho da autoajuda, para o ego, para a psique humana, para a mente humana, para o bem-estar social, econômico do ser humano. Está cheio, está lotado. Mas a igreja de Cristo não prega um evangelho de autoajuda. Antes, ela prega um evangelho da ajuda do alto, e não da autoajuda. Também nós temos um outro evangelho hoje, muito popular, sendo pregado, né? Ou um tipo de evangelho, é o evangelho coach.
onde as pessoas têm metas para conseguir, para conquistar, para organizar a sua vida financeira, a sua vida social e conseguir as coisas. Faz muito sucesso. Hoje você tem vários pregadores jovens, como pregadores coach, uma teologia coach. Isso é evangelho? Não! Isso não é evangelho. O evangelho é Cristo e este crucificado. Isto é evangelho. Evangelho é quando ele mostra que você precisa se arrepender dos seus pecados, porque senão você vai para o inferno. Porque é uma realidade nua e crua. Evangelho é falar que Jesus Cristo morreu na cruz para te dar salvação, que você mesmo não pode conseguir. Somente Deus conseguiu a salvação, que você não pode conseguir com as suas boas obras. Nós não merecemos nada, irmãos. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Mas pela bondade de Deus, Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso é evangelho. E a igreja está fundamentada sobre este evangelho, sobre este fundamento. A igreja está fundamentada também sobre a morte de Cristo. Nós vamos hoje participar dos emblemas do sangue e do corpo do Cordeiro. A única religião do mundo, talvez, que se contenta e que se alegra na morte do seu fundador seja o cristianismo, porque da morte de Cristo nasce a vida para o cristão. É da cruz que brota a vida eterna. Então, a igreja está fundamentada sobre a morte de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo. Quando Cristo ele se deu naquela cruz, ele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento, as profecias que exigiam um sacrifício pelo pecado, um animalzinho inocente, puro, em lugar de um pecador impuro e culpado. Jesus vem e cumpre esta profecia. Por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja está fundamentada nele. Mas se a igreja estivesse somente fundamentada na morte de Cristo, nós estaríamos parcialmente sendo beneficiados. Porque Cristo, ele não apenas morreu numa cruz. Se ele tivesse apenas morrido em uma cruz, ele seria um líder como qualquer outro líder que se tornou um mártir. Mas Cristo não morreu apenas na cruz. Ele morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai e intercede por mim e por você. Você pode dar graças a Deus por isso? Você sabe o que é o Senhor Jesus intercedendo por você? É o diabo chegando e falando: olha, ele não merece. É o diabo indo no seu ouvido e falando: olha, você é imperfeito, você não merece, você errou, você merece o inferno, saia da igreja. E Jesus chega e fala: Pai, eu já perdoei, meu sangue está aqui, sacrifício perfeito, Pai. E agora o Espírito Santo está com ele. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? Capítulo 8 de Romanos, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Intercede por mim e por você, naquilo que nós não sabemos, não conseguimos alcançar com as nossas palavras. O Espírito Santo, ele traduz aquela angústia e aquela precisão que está no nosso coração em linguagem divina e chega até o trono do Pai. É maravilhoso, irmãos. No budismo você não tem isso. A sua esperança no budismo é ser absorvido pelo nada, pelo nirvana. Nada. A esperança do budista é desaparecer no nada. O que é isso? Isso vai contra a própria existência do ser humano. A esperança do espiritismo é novas reencarnações, é sempre empurrando o problema com a barriga por séculos após séculos. O que é isso? Eu tenho um Deus que resolveu todos esses problemas na cruz. O islamismo tem um céu de 32 virgens para mártires, viu? Para mártires, para homens bombas. Eu não quero um céu assim. A minha Bíblia promete algo bem melhor. Ela promete um céu onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá morte, não haverá enfermidades, não haverá injustiça, não haverá ladrões, não haverão juízes corruptos, não haverão mais pessoas saqueando, não haverão pessoas com fome, pessoas pedindo. Não haverá. Nesse céu haverá apenas a felicidade eterna com Deus eterno.
É por isso que Jesus ressuscitou, para proporcionar tudo isso para nós, meus irmãos. A igreja, ela está também fundamentada nos ensinos dos apóstolos, como nós já falamos aqui. E ela está edificada em Cristo. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificar, segundo o dicionário, é levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido por meio de uma superposição em combinação de materiais apropriados. Vamos lá então, levantar uma construção a partir de um alicerce do solo, através de um plano estabelecido. Esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo, diz o apóstolo, com materiais apropriados. Quais são esses materiais apropriados? Bom, eu separei alguns deles para os irmãos meditarem aqui. O primeiro material pelo qual Deus edifica constantemente a sua igreja é através da sua palavra, da palavra de Deus, dessa palavra que vocês estão recebendo, da palavra que sai da boca do Senhor através das escrituras sagradas. É a palavra de Deus que nos cura, irmãos, que nos regenera, que nos consola, que nos exorta, que nos guia. É a palavra de Deus. É por isso que o crente precisa ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Jesus falou para aqueles fariseus: olha, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Muitos crentes, irmãos, estão errando na sua vida financeira, errando na sua vida conjugal, errando na sua vida familiar, errando na sua vida profissional, errando principalmente na sua vida espiritual, porque não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Você chega na casa do crente, você olha para a estante, está cheio de CDs evangélicos ou coisa parecida, mas cadê livros? Cadê Bíblia? Cadê edificação pela palavra? Muitas vezes não tem. Nós precisamos ler a palavra de Deus e entender o que o Espírito Santo quer nos falar, nos edificar com a palavra. Cada vez que você abre um versículo bíblico, cada vez que você medita em um versículo da palavra de Deus, é a palavra de Deus se tornando vida. Capítulo 4, versículo 12 de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela vai lá bem aonde nenhum psicólogo consegue ir, irmãos, e retira aquilo para fora. É a palavra de Deus. Mas se você não lê Bíblia, meu irmão, não tem como Deus se edificar. Uma outra maneira que Deus edifica é através do seu Santo Espírito. É o Espírito que leva as coisas até Deus. É o Espírito que nos guia. É o Espírito que nos unge. É o Espírito Santo que nos dá poder para continuarmos a evangelizar, a pregar o Evangelho de Cristo, a adorar de modo verdadeiro o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Ele levaria o crente a toda a verdade, disse Jesus Cristo. Então nós não precisamos ter unção A ou B, não precisamos ir em igreja A ou B para receber qualquer tipo de unção ou tipo de orações. Nós temos o Espírito Santo e isso nos basta. Uma outra maneira, através do amor. Deus, através do amor, edifica os crentes. Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 15: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. O amor é importante na igreja, porque Jesus falou que nós seremos conhecidos se nós amássemos uns aos outros. Olha o que Jesus falou. Ele não disse que nós seríamos conhecidos por amassássemos uns aos outros. É nos amássemos uns aos outros. Tem muitos que erram, começam a amassar o irmão. E não é amassar, é amar o irmão. Entendeu? Quando você começa a falar mal da vida do outro irmão, você não está cumprindo isso. Você está dividindo a casa. E Jesus falou que uma casa dividida pode subsistir, pastor? Subsiste, Glê. Não subsiste. A tendência dela é cair. Deixa eu contar para vocês a história da igreja de Coríntios, que vocês sabem muito bem quando você lê a epístola. Quando você lê as duas epístolas de Coríntios, você percebe que era uma igreja dividida. Paulo mesmo fala: olha, tem uma panelinha aqui que é de Pedro, outra é de Paulo, de Apolo e de Cristo. Está tudo dividido. Isso aqui não vai dar uma coisa boa no final. Se consertem, se arrependam, se unem em amor. O que aconteceu? A igreja fez isso? Não. No século II, quando Inácio, um dos pais da igreja, escreve uma outra epístola aos Coríntios, ele vai tratar do mesmo problema.
que séculos antes Paulo estava tratando. Agora me pergunta, onde está a igreja aos Coríntios hoje? Acabou, foi dividida, dilacerada. Mas o amor, ele edifica, ele une. Uma outra maneira que Deus edifica é através dos crentes, da comunhão, da nossa adoração, da intercessão, da consolação. Paulo fala para os Tessalonicenses: por isso exorte-se e edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aos Coríntios ele vai aconselhar: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vós tem um salmo, tem uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. É por isso que cada vez que você dá uma palavra para um irmão, você está edificando a vida deste irmão. Quando você está socorrendo este irmão, você está edificando a vida dele. Quando você está exortando ele, quando você vê que ele está caindo num abismo, e você vai falar: opa, irmão, o negócio está errado, olha pelo caminho onde você está indo, você está edificando esse irmão. Nós nos edificamos assim uns aos outros, irmãos, pela palavra. E por último não, a terceira coisa é: a igreja é propriedade de Cristo. Ele diz: a minha igreja. Por que é propriedade dele? Porque ele comprou com o seu próprio sangue. Olha que diz Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. A igreja é de Cristo. Os batistas, eles acertam quando eles dizem que a igreja de Cristo também está na igreja local. A igreja local reflete a igreja de Cristo. A igreja, na verdade, é uma comunidade de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Uma igreja autônoma. E agora nós perguntamos: será que Cristo, ele está preocupado com igrejas locais? Ou será que Cristo só está preocupado com o corpo dele, de um modo geral, o corpo de Cristo, composto por cristãos desde o primeiro século até agora? Esse corpo místico de Cristo, será que é isso que ele está preocupado só? Ou que ele está preocupado com a igreja local? Apocalipse fala que ele se preocupa com as igrejas locais. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, 20, depois 2, versículo 1. Quando ele manda escrever as 7 igrejas, ele diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ponto. Jesus anda no meio da igreja, ou das igrejas locais, porque ele vai falar uma por uma: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, até Laodiceia. E ele vai falar, começando a igreja de Éfeso, ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Eu conheço. Jesus conhece o que nós precisamos, Jesus conhece os nossos defeitos, Jesus conhece o que nós precisamos aqui melhorar, mas ele sabe o que nós estamos fazendo também. Jesus conhece todas as coisas. Não precisa você mexer os pauzinhos, como dizia minha avó. Não precisa você mexer os pauzinhos para consertar a igreja. Jesus é o dono da igreja. Ele não precisa de ajuda de homem algum para consertar a sua igreja, porque a igreja é o corpo dele e ele manda no corpo dele. Entendeu, irmãos? Isso é igreja. Não foi feita por homem, não foi edificada por homem, não é sustentada por homem, e não será triunfada por homem algum. O triunfo virá por Cristo Jesus. Tanto é que ela é chamada escrava, mas ao mesmo tempo é a noiva. É escrava porque serve a Ele, e noiva porque está casada intimamente com Ele, está esperando as bodas. Se você abrir Apocalipse capítulo 19, você vai ver as bodas do Cordeiro. E nós teremos eternamente com o Senhor. E como noiva, Ele trata dela, Ele cuida dela, Ele tira as manchas dela, Ele prepara ela para aquele grande dia. É Ele que está fazendo tudo isso, não somos nós. É Ele. Então, pegue os problemas da igreja e deixe na mão dele. Ele vai resolver.
E antes, ela é agente de Cristo contra o mal. E as portas do inferno, no grego, pulai radou, portas do inferno, não prevalecerão contra ela. A ideia aqui, quando a gente lê em português, parece que é o inferno que está atacando a igreja está resistindo, né? Mas no grego, é o inverso. A ideia é o contrário. É a igreja que está atacando. E o inferno, as portas do inferno, é que não estão resistindo. É a igreja que ataca. É a igreja que é triunfante. É a igreja que é vitoriosa em Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus morreu e nos tirou da morte. Lembra que aquele templo pagão de Pan tinha uma gruta, onde era apelidado de porta do inferno? É como Jesus estivesse falando, olha, agora as portas do inferno não prevalecerão mais, elas não resistirão contra a igreja. Por quê? Porque eu vou morrer e eu vou tirar a chave da morte do inferno. Está comigo agora. Por isso que nenhum crente quando morre precisa ter medo. Porque agora a chave da morte do inferno está com Cristo, não está mais com o diabo ou com o inferno, está com Cristo. Em Cristo nós temos vida. Qualquer crente que morrer agora, ele vai direto para o trono de Deus, para o paraíso. Ele vai estar com o Senhor. E vai aguardar aquele grande dia, onde os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados aos ares para o encontro do Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, irmãos. O que é o inferno aqui? O inferno pode ser perseguições, o inferno pode ser a morte, o inferno pode ser as heresias, pode ser o pecado que está querendo entrar contra a igreja, dentro da igreja, pode ser a fama, o poder. Olha quantos pastores têm caído em pecado por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de sexo. É as portas do inferno, mas a igreja ela vai avançando, ela vai empurrando tudo isso. Ela vai forçando o inferno a se recuar. Cada vez que uma igreja é fundada em um bairro, ela está afastando as portas do inferno. Porque cada vez que uma igreja é fundada em um bairro, a luz de Cristo se irradia para aquele bairro. Pessoas são salvas, são libertas, são redimidas e se tornam verdadeiras adoradoras de Cristo. É assim que a igreja é vitoriosa. Irmãos, nós estamos entrando numa época terrível. Eu, particularmente, eu acredito que antes do arrebatamento da igreja, a igreja passará por uma grande, não uma grande tribulação, mas uma grande perseguição. Nós já estamos vendo isso acontecer, aos pouquinhos, nós estamos vendo isso acontecer. O cerco está se fechando cada vez mais para os cristãos. Há dois povos mais perseguidos no mundo inteiro, ultimamente, de uns 5 anos para cá, há dois povos que são mais perseguidos no mundo inteiro. São judeus e são cristãos. Os cristãos da Europa estão migrando em massa de novo para Israel, os que restam. Por quê? Porque eles estão sendo perseguidos, cemitérios judeus estão sendo depredados, pichados, vilipendiados, e os cristãos estão sendo mortos e perseguidos. Nos países ocidentais, onde não tem perseguição física, está tendo prisão, você não pode pregar mais a Bíblia como ela é. Irmãos, pelo amor de Deus, se eu parar de pregar a Bíblia como ela é, eu posso parar de ser cristão. Acabou. Então, o verdadeiro cristão, ele vai dar a sua vida em prol da verdade da palavra de Deus. Isso está acontecendo. Um filme, que eu não sei se foi lançado ou vai ser lançado na Netflix, chama 2025. O rodapé do filme diz: em 2020 houve uma pandemia, um vírus mortal, alastrou o mundo inteiro. Agora nós estamos num governo mundial, onde o cristianismo foi banido, diz lá claramente, o cristianismo foi banido, as constituições como as conhecemos não existem mais. Estamos numa nova época. Irmãos, isso é recado que eles estão dando. O que está acontecendo hoje, se você lê as literaturas de 50, de 100 anos atrás, ou filmes de 50, de 30 anos atrás, você vai ver que tudo que está acontecendo hoje já havia sido mencionado há muito tempo atrás. E o que eles estão falando hoje vai acontecer, e é cumprimento da palavra de Deus. Vamos fazer como as virgens, não as loucas, mas as prudentes. No momento de calma que nós ainda temos, vamos encher a nossa botija de azeite.
Vamos encher de azeite, de boas obras, de adoração a Deus, de fidelidade ao Senhor, de busca de poder do Espírito Santo. Porque quando chegar a perseguição, só vão ficar aqueles que realmente são fiéis ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos pela Tua graça, pela Tua bondade, mais uma vez, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, enquanto guarida em nossos corações, e que Teu Espírito Santo possa falar melhor, Senhor, porque só Ele pode levar verdadeiramente a Tua palavra de maneira perfeita aos corações. Eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.